Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula de Peta e nós estamos aqui para mais um projeto semanal gratuito do NEAF, o Aprendi Mais Essa. E o tema de hoje é de direito penal. Nós vamos falar um pouquinho sobre a reincidência. Reincidência é um tema simples, é um tema super tranquilo, mas que gera uma certa dúvida, principalmente para aqueles que estão começando a estudar o assunto ou que talvez tenham ficado com essa dúvida lá de quando estudaram na graduação, não é? Quando que a pessoa é considerada reincidente? Quando que eu posso dizer que uma pessoa é reincidente? Normalmente as pessoas guardam, principalmente o que a gente chama de senso comum, as pessoas guardam como ser reincidente aquele que pratica vários crimes. Ou então algumas pessoas acham, afirmam ou imaginam que ser reincidente é aquele que pratica várias vezes o mesmo crime. Então, vamos aqui acertar esse conceito e ajustar essa questão dizendo que não, eu posso praticar vários crimes e posso não ser reincidente. Então, a gente tem um marco, que justamente marca mesmo, bem repetitivo, o momento em que a pessoa pode ser considerada reincidente. Então, vamos à lei que fica mais fácil de entender. Onde é que está prevista a reincidência no Código Penal? Artigo 63, olha só. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, veja, a prática de vários crimes não significa que eu seja reincidente. A reiteração criminosa não significa que eu seja reincidente. Quando que eu serei considerada reincidente? A partir do momento que eu praticar um novo crime após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Então, vejam, eu tenho que ter sido condenada por um crime anterior. Esta sentença condenatória tem que ter transitado em julgado e somente após o trânsito em julgado eu pratico um novo crime. Aí eu sou considerada reincidente. Olha que interessante. Então, suponhamos que eu saia daqui hoje e pratique um crime por dia durante uma semana. Um crime na segunda, um crime na terça, outro na quarta, outro na quinta, outro na sexta. Eu sou reincidente? Não, eu não sou reincidente. Sou uma criminosa contumaz, mas não sou reincidente. Tudo bem? Agora, hoje acaba de transitar em julgado uma sentença que me condenou por um crime anterior. Eu acabei de ser condenada por um crime de roubo. Hoje, amanhã, eu pratico um novo crime. Aí eu serei considerada reincidente. Tudo bem? A reincidência ela traz algumas restrições para esta pessoa que vai ser condenada novamente. Impede alguns benefícios. A reincidência não é legal, porque ela mostra que a pessoa não se recuperou, voltou a praticar crimes, mesmo após ter sido condenada com trânsito em julgado. Muito bem. Agora, uma outra questão que gera dúvida, não é? Com relação à reincidência. Precisa ser o mesmo crime? Precisa ser o mesmo tipo de crime? Não, de modo geral, não. Tudo bem? Basta que você tenha praticado um novo crime após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória anterior. Então, o marco é esse, é o trânsito em julgado. É o trânsito em julgado da sentença. Não existe, não para discutir quantos crimes, que tipo de crime, isso a gente vê já já. Qual é o marco para se considerar a pessoa reincidente? Trânsito em julgado. Então, se você tiver uma questão cheia de datas, o que você tem que procurar? A data que a sentença transitou em julgado e a data que o crime foi praticado. Se esse crime foi praticado em data posterior ao trânsito em julgado, reincidente. Se esse crime foi praticado antes do trânsito em julgado, não reincidente. Essa é a questão. Tudo bem? Muito bem. Agora, claro, se os crimes praticados foram o mesmo, a gente chama de reincidência específica. Se os crimes praticados são dolosos, praticou um crime doloso antes e um novo crime doloso, a gente chama de reincidência dolosa. Se o crime praticado antes era culposo e o novo crime foi culposo, reincidência culposa.
Isso faz diferença depois na discussão de alguns benefícios, tá bom? Por exemplo, para substituição de pena, lá do artigo 44 do Código Penal, se a pessoa for reincidente dolosa, não terá direito à substituição de pena. Agora, se for reincidente culposa, como a lei não fala, aí a gente pode entender que sim. Tudo bem? Então, faz diferença saber essa questão, porém, reincidente de qualquer jeito, seja doloso com culposo, culposo com culposo, enfim. A questão é, quando eu serei considerado reincidente? Quando eu praticar um novo crime após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória anterior. Tudo bem? Guardou isso? Se você guardou isso, você guardou o que é ser reincidente. É o mais importante. Tudo bem? Muito bem, ótimo. Depois, lá no artigo 64, a gente tem uma outra questão que é bastante comum, que as pessoas discutem bastante, que é a questão dos 5 anos. Ah, mas já deu 5 anos. O que são esses 5 anos, né? O que é isso? Então, vamos lá. A gente chama esse período de 5 anos de período depurador da reincidência. Significa dizer o quê? Tudo no direito penal tem tempo. A pessoa não pode ser considerada reincidente a vida toda, a pessoa não pode passar o resto da vida com a espada da justiça no pescoço. Em algum momento, isso vai ter que acabar. Ok? No caso da reincidência, quanto tempo dura essa possibilidade da pessoa ser considerada reincidente? 5 anos. Mas 5 anos a contar de quando? Que é outra coisa importante em direito penal, o marco inicial da contagem do prazo. No caso aqui, olha só, vamos ler o inciso 1 do 64. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. Então, onde está o marco inicial aqui? Data do cumprimento ou extinção da pena. Porque tem gente que faz o cálculo levando em conta a data que a sentença transitou em julgado. Não. Transitou em julgado, provavelmente vai cumprir essa pena. Então, eu só começo a contar o período depurador, esse período de 5 anos, após o cumprimento da pena, ou a extinção da pena. Tudo bem? Então, não é da data que transitou em julgado, não. É da data do cumprimento ou extinção da pena. Isso vem certificado nos autos, com data certinho. E se você estiver resolvendo uma questão de OAB ou de concurso, essa informação tem que aparecer na questão. Então, o dia que cumpriu a pena ou que a pena foi considerada extinta, deste dia você passa a contar 5 anos para depurar esse período de reincidência. E o que significa isso? Após 5 anos, se a pessoa não tiver feito mais nada, não tiver praticado nenhum outro crime, caso o cometa após esse período, aí não poderá ser considerado reincidente. Olha só, suponhamos que eu terminei de cumprir a minha pena hoje, ok? Hoje. Então, hoje já começa a contar o período depurador, tá? Porque o prazo é a regra do prazo penal. Hoje já começa a contar o período depurador. Se eu passar 5 anos a partir de hoje sem fazer nada, sem praticar nenhum outro crime, lindo, passei 5 anos em Albis, tudo bonitinho, sem fazer nada. Somente depois de 5 anos e 1 mês eu pratiquei um novo crime. Neste novo crime, quando o juiz for fazer a dosimetria da minha pena, ele vai me considerar reincidente? Não, não vai, porque eu já passei por esse período depurador. Tudo bem? Então, qual que é a pegadinha aqui onde vocês têm dúvida? A partir de quando eu conto esses 5 anos? São 5 anos da condenação? Não. São 5 anos do trânsito em julgado? Também não. São 5 anos a partir do cumprimento ou extinção da pena. Ok? Guarda isso que é importante. Muito bem. A reincidência, como visto aqui, colocamos o artigo 61, é uma circunstância agravante, ela impede alguns benefícios, enfim. Outra questão importante aqui é a súmula 444 do STJ. O que ela diz? É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Isso não é reincidência, tá? A gente não está falando especificamente de reincidência, mas é um assunto que está ligado a essa questão da reincidência, porque o juiz, quando lá na dosimetria da pena está analisando o artigo 59, uma das coisas que ele analisa é se a pessoa é reincidente ou não. E aí já vimos que o critério é objetivo. Mas uma outra questão que às vezes confunde é o fato da pessoa ter inquéritos policiais ou ações penais em andamento. Isso não é reincidência, tá? Repito, não é. Mas a gente trouxe junto para falar rapidinho dessa questão. Se eu tenho um inquérito policial ou uma ação penal em andamento,
ou seja, principalmente no caso da ação penal, ainda não tem sentença, o juiz pode considerar isso como mal antecedente? Não, não pode considerar isso como mal antecedente. Tudo bem? Não é reincidência especificamente, mas é bom a gente falar porque entra na ideia dos maus antecedentes, é uma súmula importante. E a reincidência também está prevista na Lei 9.099, ou seja, na prática de contravenção penal. Artigo 7º diz lá, verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime ou no Brasil por motivo de contravenção. Então, a prática de contravenção também pode gerar reincidência? Pode. Então, o que nós temos lá? A gente fez um quadrinho para vocês aí, olha só. Se eu pratiquei um crime antes e um crime depois, eu sou reincidente? Sim, eu sou reincidente. Se eu pratiquei uma contravenção penal, transitou em julgado, eu pratiquei uma nova contravenção penal, eu sou reincidente? Sim, eu sou reincidente. Se eu pratiquei um crime e depois uma contravenção penal, eu sou reincidente? Sim. Se eu pratiquei uma contravenção penal e depois um crime, aí não. Então, esse quadrinho a gente trouxe porque ele é bem importante para você gravar essa questão da reincidência com relação à contravenção penal. Tudo bem? Aprendeu mais essa? Relembrou? Que legal! Muito legal que você tenha relembrado e que você não se esqueça dessa questão que cai bastante em prova e vocês sempre se confundem com esse aspecto da reincidência. Tudo bem? Então, até o próximo Aprendi Mais Essa. Obrigada, tchau, tchau.